Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Thaís, eu sou coordenadora de programas educacionais da Secretaria de Educação do município de Guarulhos e farei a mediação desse encontro, dando continuidade à Semana Mundial do Brincar 2022. A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Aliança pela Infância, convida a todos e a todas, de todas as idades, para confiar na força do brincar. Inspiração escolhida para espalhar o brincar como ato essencial na vida dos seres humanos, iniciando-se no dia 21 a 29 de maio. A data vem no sentido de afirmar e valorizar o brincar como ato essencial na formação humana, sensibilizando, promovendo vivências e reflexões sobre a sua importância durante todo o ano, assim como mobilizar toda a cidade, com seus diferentes territórios e ambientes, como espaços brincantes e potentes de interação, compartilhamentos de experiências. A Semana Mundial do Brincar acontece todos os anos no mês de maio, com a base no Dia Internacional do Brincar, que é celebrado em 28 de maio, consolidado em 1998, por meio de parcerias públicas e privadas. Hoje, contaremos com a presença e colaboração da Juliane Fernandes, que está responsável pela nossa transmissão. E é com muita honra que eu recebo a nossa palestrante de hoje, Poliana Xavier. Seja muito bem-vinda. A Poliana é a mãe da Alice e do Miguel, bacharel em psicologia pela UFMG, especialista em psicanalítica, atuou na rede de saúde mental da Prefeitura de Belo Horizonte, idealizadora, coordenadora e produtora cultural na aldeia Jabuticaba desde 2015, onde realiza formações para educadores, cria e produz eventos e produtos culturais próprios ou em parceria com equipamentos culturais e de educação pelo Brasil, sempre com foco na cultura da infância, na cultura popular e no brincar livre e espontâneo. Nossa palestrante Poliana irá abordar o tema o brincar como dispositivo para imaginar futuros, brincar com objetos, com o próprio corpo e com elementos naturais. Seja muito bem-vinda, Poliana. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz em poder falar sobre brincar, né? Essa é uma semana muito especial. Até 2 anos atrás eu morava em BH e era representante da Aliança pela Infância lá. Então a gente sempre realizava também uma programação com muito carinho, porque é uma época que as escolas se mobilizam, né? As pessoas que atuam pela infância se mobilizam para pensar esse ato que está presente em todas as culturas humanas, né? Em qualquer tempo da história da humanidade, e que às vezes é muito desvalorizado, né? É esquecido, mas que é tão importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, né? Para a nossa convivência. É muito bom poder falar disso. E antes de começar, eu pedi licença para a Thaís para a gente poder brincar junto um pouquinho, porque a gente está aqui abrindo uma programação da Semana do Brincar, vai falar sobre brincar, e nós adultos a gente brinca pouco, né? Mesmo quem está na educação infantil, às vezes está ali no cuidado, né? Na preparação, vigiando, né? Porque o ambiente escolar ele tem um pouco disso também, e a gente esquece, né? Então, para a gente esquentar um pouquinho também, não sei aí, gente, mas aqui em Campinas está super frio. Então, queria convidar vocês, quem se animar, de levantar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com a câmera aqui para vocês me verem. Acho que assim dá. Quem se animar e levante. O ideal é a gente brincar em roda, a gente se vê, né? Mas tem aí a tecnologia para nos ajudar a estar junto de outras formas também, né? Então, vamos lá. Eu vou brincar uma que a gente não precisa estar perto, né? Cada um pode brincar aí no seu lugar. E que eu brinquei muito na minha infância, né? Eu cresci lá em BH. E anos depois,
atuando junto a outro brincante lá de BH, o Roquinho, talvez algumas de vocês conheçam. Eu relembrei essa brincadeira porque a gente atuava numa comunidade bem perto de onde eu cresci. Então, as crianças de lá também ensinaram essa mesma brincadeira para ele anos depois. E as brincadeiras têm isso, né? Elas vão passando assim. Então, vamos lá. É assim, ó. Vocês podem ir fazendo os gestos junto comigo, tá bom? Para esquentar. Quando eu era neném, neném, bem neném, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era menina, menina bem menina, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha bem mocinha, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era casada, casada bem casada, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era mamãe, mamãe bem mamãe, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era vovó, vovó bem vovó, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era defunto, defunto bem defunto, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era caveira, caveira bem caveira, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era pozinho, pozinho bem pozinho, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era fantasma, fantasma bem fantasma, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era nada, nada bem nada, quem nada é peixe. Quem nada é peixe. Quem nada é peixe. Ai, muito legal. Só para a gente esquentar um pouquinho e começar com essa alegria que o brincar traz, né? É verdade. Que traz essa presença de corpo que é tão comum nas crianças, né? Eles sabem muito bem estar presente com interesse nas coisas e principalmente quando eles brincam. Então é bom a gente lembrar disso também de vez em quando, sentir essa alegria, compartilhar isso uns com os outros. Verdade. Bom, você quer falar um pouco, né, do que você preparou, Thaís, e aí depois a gente passa o vídeo? Eu acho que... Tá, vou deixar as perguntas, né? Uhum. Vou deixar 2 perguntas aqui disparadoras. Pensando no brincar como dispositivo para imaginar, qual a importância de incluir os elementos naturais no brincar? E qual o papel do adulto nesse momento brincante para a garantia do desenvolvimento pleno da criança? Pode ficar à vontade. Ótimo. Vocês passam o vídeo daí? Porque eu não sei muito bem mexer com o Teams. Só um minutinho que eu vou colocar. Tá bom. Ó, trovão, agora vai ser o raio. O trovão eu não sei o raio. O raio que eu não sei o trovão. Acho que é o raio que eu não sei o trovão. Fruta quando amadurece, criança quando cresce, aranha quando tece, quando um sobe o outro desce. Eu canto para o tempo e balanceio junto para amarrar o grande portal desse mundo. Eu canto para o tempo e balanceio junto para girar o grande eixo desse mundo. Eu canto para o tempo e balanceio junto para amarrar o grande portal desse mundo. Eu canto para o tempo e balanceio junto para girar o grande eixo desse mundo. Eu levantei bandeira branca, para dançar essa ciranda. O tempo é seta dessa dança, segura a mão dessa
anda, o tempo é seta dessa dança, segura a mão dessa criança. Bom, eu fiz esse vídeo, eu estava contando para a Thaís antes da gente começar aqui, eu me mudei para Campinas, eu sou de BH, né? Me mudei com minha família para cá, bem no começo da pandemia, assim, a gente estava aqui há uma semana quando fechou tudo. E a gente morava em Nova Lima, na verdade, que é na região metropolitana de BH, no mato, e a gente veio para uma região mais urbana, uma casa praticamente sem quintal. E logo que as crianças começaram a frequentar a escola, fechou tudo, né? Então elas se viram presas em casa, num lugar que não conhecia ninguém, não tinham amigos. E aí eu fui percebendo esse movimento, né? Esses são meus filhos, Alice e Miguel. Eu fui percebendo esse movimento deles, assim, de criar 1 milhão de possibilidades, né? De brincar. E como isso o salvou muito, né? Desse confinamento, que a gente ficou bem preso nos primeiros meses mesmo. E eu combinei com eles, né? Foi com consentimento, claro. Falei, olha, eu tenho visto vocês brincando, queria registrar um pouco disso que está acontecendo nesse tempo, assim, se vocês toparem, em alguns momentos eu vou fotografar e filmar. E eles toparam, né? E a gente fez esse vídeo no finzinho de 2020. Montei de várias brincadeiras que eles foram fazendo. E eu acho que ilustra bem, assim, né? O brincar como um dispositivo de alegria, de forma que nos mantém saudáveis, né? Nos mantém inteiros, nos mantém presentes, né? No tempo e no espaço que a gente está ali, para garantir que a gente consiga estar bem, né? Quando a gente fala do brincar como dispositivo para imaginar futuros, é pensando nisso, assim, de que a gente constrói possibilidades de saúde enquanto a gente brinca, para que a gente possa depois atuar no mundo, lembrando desse estado de alegria, né? Dessa presença no mundo que a gente constrói e constitui enquanto brinca, né? E brincar é uma atividade humana, né? Ela não é uma atividade específica da infância. A gente tende a pensar isso, que brincar é coisa de criança, mas brincar é coisa de gente, né? É coisa do humano. É a atividade mais elementar, né? Que nos constitui e que nos une, né? Em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Se brincou. E as manifestações da cultura, as manifestações de arte, né, elas nada mais são do que formas de brincar, né? A gente vai deixando um pouco de brincar com o corpo, né, de brincar nessa interação que as crianças fazem com tanta naturalidade, mas a gente encontra outras maneiras de dar vazão a isso, né, que nos constitui, que nos forma como humanos. E a arte, a cultura são algumas dessas formas, né? Tem um texto do Freud que eu gosto muito, a minha formação em psicanálise, né? Eu trago sempre essa referência, e chama Escritores Criativos e Devaneios. E é um texto curtinho que ele fala exatamente disso, né? De que a arte e o brincar, eles vêm do mesmo lugar do psiquismo, né? Que vem do imaginário. O devaneio, né? A fantasia, que é tão presente tanto no brincar quanto na arte, ela está presente nessas manifestações, né? Vem do mesmo lugar, são construídas da mesma forma. Nesse texto ele fala mais especificamente da atividade do poeta, mas a gente pode estender isso a qualquer manifestação da arte, né? As comunidades que têm uma festa popular forte, uma tradição cultural, em que a comunidade se mobiliza para realizar aquela festa, que tem ensaios e que fazem as fantasias e as máscaras, são comunidades que se mantêm muito fortes, né? A gente vê que onde isso é preservado, onde esse brincar está presente com essa força, ela se mantém, mesmo com todas as adversidades, né? Uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, uma comunidade periférica, ela se mantém mais forte, mais coesa, ela tem mais capacidade de construir suas formas de sair dessas adversidades e possibilidades de futuro, quando
tem essa presença, né, de um brincar coletivo que une a comunidade. Quando a gente brinca junto, a gente está mais disponível um para o outro, né? A gente está mais disposto a construir junto as coisas. Então, nesse sentido, é que o brincar é um dispositivo essencial para a gente conseguir pensar num futuro, né? E mais especificamente em futuros melhores, né? O Krenak, por exemplo, fala muito isso, né? No Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele traz uma imagem muito lúdica para falar dessa possibilidade de imaginar futuros, mesmo diante do fim do mundo, né? A gente está caindo, mas a gente pode, para essa queda, construir paraquedas coloridos, né? E apreciar a vista enquanto a gente está caindo. É assim que a gente adia o fim do mundo, né? E isso vindo de uma pessoa indígena é muito forte, né? Porque ele mesmo diz isso várias vezes, que o mundo deles já acabou muitas vezes, né? Teve muitos fins. E eles estão aqui, né? E com essa disponibilidade de nos ensinar de forma tão bonita, né? É também similar ao que o Schopenhauer fala no livro dele, né? Com o Bruce Albert, que é dançar e cantar para suspender o céu. Né? Então, quando o céu está caindo sobre nossas cabeças, né, o que vai nos salvar é o brincar, né? É dançar e cantar para suspender esse céu que está caindo. E para a criança, brincar é algo muito natural, né? É o que ela faz, assim, é como ela se integra, como ela interage com o mundo, como ela atua, né? É o meio que ela tem de chegar, de conhecer o mundo, de explorar, né? Então, essa é uma pergunta que aparece muito, né? Assim, qual que é o papel do adulto? Eu penso um pouco que o principal papel do adulto é não atrapalhar, sabe? Porque a criança, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela sabe, ninguém precisa ser ensinado a brincar, né? A criança faz isso com interesse, com naturalidade, ela faz isso com entrega, ela faz isso com curiosidade, né? Ela tem a facilidade de imaginar. Então, uma caixa, né? Que a gente vê uma caixa, a criança vê um fogão, ela vê um carro, ela vê um foguete, ela vê só uma caixa mesmo, ela vê um suporte para desenho, para pintura, né? Então, a criança tem o imaginário e a imaginação com uma potência que a gente às vezes vai perdendo ou vai sufocando até, né? Dependendo do estilo de educação que a gente proporciona, é isso que a gente chama de educação que a gente faz nas escolas, né? Se a gente faz uma educação que é bancária, como nomeava o Paulo Freire, a gente vai apagando um pouco essa capacidade que é inata, que todos nós temos, né? É por isso que eu acho tão essencial a gente, enquanto educador, sempre brincar, sabe? Assim, eu falo, toda escola que eu vou, eu falo isso, assim, eu falo, gente, toda reunião pedagógica de vocês tem que começar com uma brincadeira, né? Vocês têm que ter encontros para brincar, vocês têm que fazer rodas, vocês têm que brincar diverso, porque só isso traz para a gente uma memória de algo que a gente já sabe essas coisas, né? Não é novidade, a gente foi criança, então a gente experimentou essa alegria e essa interesse do brincar. A gente sabe o que isso provoca na gente, a gente sabe a capacidade que isso nos dá de criar, de agir no mundo, de transformar, de estar junto, né? Que eu acho que essa é a principal função, né, do brincar. A gente brinca para criar, a gente brinca para transformar, a gente brinca para conhecer e atuar no mundo, né? E aí a gente pensa também, né, na natureza, assim. E de novo eu trago muito, algo que eu tenho aprendido muito assim com pensadores indígenas, né? E o Krenak tem sido uma grande referência para mim nesse sentido. Porque são povos que têm uma concepção muito diferente que a gente tem do que é natureza, né? A gente se coloca muito à parte, né? O que é humano, o que é natureza, né? Como se houvesse uma cisão. E aí a gente cria situações que são muito, às vezes com boa intenção até, né? Aquelas coisas de
levar para dentro da sala de aula algumas folhas secas e fazer algumas instalações sensoriais, que são muito legais quando a gente tem uma intenção clara, a gente sabe por que está fazendo aquilo e planejou e tem, né? O papel do adulto passa por aí também, eu vou falar sobre isso, mas a natureza não é isso, né? Não é um monte de folha, não é brincar com a água, com fogo, com vento. É isso também, né? Mas não é só isso, porque a gente é a natureza. Então, a gente está integrado com esse mundo e a criança faz isso de forma muito tranquila, né? A criança é capaz de passar dias seguindo formiguinhas para descobrir onde é o formigueiro. E isso, gente, é uma pesquisa muito rica, né? Isso ensina um mundo para essas crianças. E às vezes a gente fala assim, vamos, gente, para de perder tempo, vamos lá fazer, né, uma atividade, vamos lá furar o papel e treinar a coordenação motora. Assim. E aí a gente sufoca, né, essas possibilidades que são tão amplas, né, e tão alargadas mesmo, assim, porque quando a gente permite isso, um educador sensível que é parceiro, né, e esse é o outro papel do adulto, eu brinquei que é não atrapalhar, é deixar a criança ser, né, de forma plena, porque é isso que ela sabe fazer, ela sabe observar a formiga e ela sabe o que ela está pesquisando quando ela está fazendo isso, ela sabe o que ela está aprendendo, né? Ela sabe o que lhe interessa naquela situação, mas o papel do adulto também é ser parceiro, né? É permitir que a criança possa seguir a formiga, que ela possa observar o que está acontecendo no jardim, né? Que ela possa fazer as experiências dela no tanque de areia, independentemente do material que a gente colocou e preparou, do contexto que a gente criou de investigação. Porque quem sabe o que interessa ser investigado é o sujeito que está investigando, né? E esse sujeito é a criança. Então, o adulto tem esse papel de preparar o ambiente, tem esse papel de escolher bem os materiais, de pensar quem é esse sujeito que vai estar ali, né? São crianças de que idade, são quantas? Mas, principalmente, estar sensível a esses sujeitos, né? De estar sensível a quais são os interesses desses sujeitos, né? O que eles querem pesquisar, o que interessa a eles naquele momento. Né? Porque, às vezes, a gente pode criar contextos lindos e ricos e incríveis, mas que para a criança não diz muito naquele momento. Assim, ela está querendo outras coisas, ela quer olhar a formiga. E aí, eu podia fazer com elas uma caminhada, né? De descobrir os formigueiros que existem ali no espaço da escola, de descobrir os caminhos que as formigas fazem, quais são as plantas que elas estão levando para o formigueiro. Isso vai interessar mais, né, do que um contexto maravilhoso que eu possa criar, que talvez num outro momento interesse muito a ela também. Então, o brincar, a gente não tem como pensar o brincar em caixinhas, né? Brincar com elementos naturais, brincar, agora eu vou fazer brincadeiras com o corpo, agora eu vou fazer brincadeiras com cores, com texturas, porque isso, na criança, está tudo junto, né? A criança é puro corpo, é puro sentido, e ela está completamente entregue ali, né? Na brincadeira. Então, como ela faz aquilo com interesse, está tudo junto, né? Ela pode estar de pezinho descalço e sentindo a textura, está na grama, seguindo formiga, daí a pouco está no chão de areia, daí a pouco está no chão de cimento, e às vezes um dia ela não vai se dar conta disso, mas no outro dia o cimento vai estar quente, ela vai perceber que mudou a temperatura, né? E aí a gente não precisa necessariamente ter materiais incríveis, né? Porque às vezes também, dependendo da situação que a gente atua, é um pouco frustrante, né? Eu não tenho material, eu não tenho incentivo. Mas a gente consegue fazer com o ambiente, né? Possibilidades de investigação e de brincadeira que são muito potentes. Mas, para isso, o principal é a gente estar atento, né, ao que essa criança tem demonstrado de interesse. Assim.
e ser parceiro, defender isso, né? Porque o educador precisa dizer, às vezes a coordenadora vai achar ruim, né? Dependendo da instituição que você trabalha, vai ter alguém para dizer, mas aquela professora fica seguindo formiga com as crianças no pátio, né? Não está fazendo nada, não está preparando material, não está preparando ambiente, não está preparando contextos investigativos, né? Como se o mundo inteiro já não fosse um contexto investigativo incrível para a criança. E a gente tem que defender, falando, não, agora elas estão interessadas nisso. E saber também, estudar muito para conseguir produzir relatórios, porque nos demandam, né? A gente precisa entregar, precisa explicar por que está fazendo. E se a gente tem o conhecimento, a gente consegue escrever um maravilhoso relatório com todos os requisitos necessários sobre uma investigação de perseguir formigas, né? Mas para isso a gente precisa estudar muito, né? E precisa nos colocar disponíveis para experimentar esse estado, né? De encantamento diante de uma fila de formigas, né? Porque é um estado de encantamento. E o brincar, o que ele faz é isso, né? Ele encanta o mundo, ele encanta o espaço, ele encanta o lugar. Ele nos coloca nessa comunhão mesmo, né? De sentimento, né? Que é o que a roda faz, por exemplo. Quando a gente brinca numa roda, somos todos iguais ali, né? Uma roda não tem começo nem fim, não tem último nem primeiro, não tem protagonista, né? Ela nos coloca numa posição de horizontalidade, e de ver uns aos outros, né, de nos olhar e poder ter essa troca e experimentar juntos essa alegria. Então, por isso que brincar é importante com as crianças, né, observar o brincar das crianças, estar sensível, mas também entre adultos, né. A gente não pode perder nunca essa capacidade mesmo de experimentar alegria, de estar entregue e de estar presente, né. Então, eu acho que o papel do adulto passa um pouco por essas coisas, assim, de não atrapalhar, de deixar a criança ser, né, inteira, de ser parceiro naquilo que a criança está interessada, né, de poder proporcionar a possibilidade de que aquilo aconteça, né, e de preparar sim, né, de pensar sim, de programar materiais, ambientes, mas tendo esse conhecimento, né? A gente entendendo que não é a gente que vai criar, né? A gente vai proporcionar possibilidades ricas e interessantes para as crianças. Porque a gente vive hoje num mundo que reduz muitas possibilidades das crianças, né? A gente não pode negar isso. Muitas crianças moram em apartamentos, não têm acesso a áreas abertas com tanta frequência, a natureza, né, nesse sentido do que está lá fora, né, das plantas e dos bichos e dos elementos naturais. A criança sai do apartamento para a escola, convive com outras crianças da mesma faixa etária, da mesma classe social, que tem as mesmas referências, e isso, claro que reduz imensamente o repertório da criança e reduz imensamente a imaginação, né, por consequência. Porque o léxico imaginário que a criança vai formando é a partir daquilo a que ela está exposta. Então, se ela está exposta a muitas linguagens e muitas possibilidades, ela vai ter um léxico imaginário bem mais alargado. E se a gente, principalmente a gente que lida com crianças que têm essas possibilidades reduzidas, a gente precisa, sim, criar ambientes, às vezes de forma mais artificial, que proporcionem essas outras possibilidades à criança, coisas que elas normalmente não teriam acesso. Porque no mundo ideal, toda criança teria acesso à natureza, né? Com toda a diversidade que a natureza proporciona, né? Porque a natureza tem diversidade de cores, de textura, de temperatura, de cheiro, de som, de tudo, né? Tudo isso que a gente às vezes monta no contexto para tentar levar para dentro da sala de aula, ou para o ateliê, né? Quem tem o privilégio de poder trabalhar com ateliê, a natureza tem, né? Então, uma criança que tem possibilidade de brincar no quintal e catar sementinhas e fazer comidinhas, aqueles pratos lindos, né, que são obras de arte, e que fazem esculturinhas com sementes, né, aquelas miudezas, assim,
e que se preocupam com o equilíbrio, que se preocupam com a proporção, que se preocupam com a estética daquilo, né? As coisas que elas constroem são muito lindas normalmente, porque elas têm esse senso estético muito apurado, o que aumenta a nossa responsabilidade quando a gente vai preparar um ambiente. Ele tem que ser bonito, né? Ele tem que ser atrativo, porque a criança, isso para ela importa muito, né? Então, idealmente, a gente daria acesso à natureza, né? Para a criança ocupar esse espaço com seu corpo, em interação, com interesse, né? E poder ter todas essas experiências que vão alargar o léxico imaginário dessa criança, para que ela possa criar mundos outros, né? Futuros os mais variados, né? E a gente sabe, eu gostei muito do tema dessa semana, né? Desse ano, da Semana Mundial do Brincar, porque a gente precisa ser lembrado disso, né? Como o brincar, ele é capaz de cumprir esse papel de nos possibilitar, né? Criar um mundo melhor do que o que a gente está vivendo, né? A gente tem sofrido, as crianças têm sofrido, mas se a gente confiar na força do brincar e colocar ele num papel de mais destaque em todas as fases, né? Não é só na educação infantil. As crianças que vão para o fundamental e que vão para salas mais apertadas, que não tem menos tempo de intervalo, que podem ocupar menos os espaços externos da escola, né? Elas ainda são crianças, né? Elas ainda precisam brincar. Limitar o corpo numa carteira, enfileirado, olhando para o quadro, né? Em intervalos de 40, 50 minutos ouvindo e copiando, né? É uma violência, né, gente, contra a criança. Porque a gente não quer estar aqui sentado, né, só ouvindo, e vai doendo o corpo, e a gente percebe que as costas estão meio esquisitas, a gente começa a se mexer, né? A gente não foi feito para isso, né? A gente foi feito para a alegria. Tem 2 autores que eu gosto muito também, que são o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino, que falam muito do encantamento, né, da vida, assim, que a gente vive hoje uma política, uma sociabilidade que é do desencanto, né? Que é de tirar da gente essas possibilidades de alegria e ir confinando cada vez mais a regras, né? E o contrário, né? O Simas fala isso assim, que o contrário da morte, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto, né? Então a gente precisa reencantar as coisas, reencantar o nosso estar no mundo, né? Ele fala muito de terreirizar o espaço, de encantar a vida, de ritualizar a vida, né? Porque é isso também, esses pequenos rituais, né? A gente junto aqui, todo mundo, vamos todo mundo brincar ao mesmo tempo, vamos cantar essa música, vamos mexer o nosso corpo. Isso é uma forma de encantar, né? De criar um pequeno ritual para começar aqui a nossa reunião, começar aqui a nossa conversa, né? E para as crianças isso também faz muito sentido. A gente pode observar quando uma professora vai contar uma história e tem um ritual para aquilo, né? E coloca as crianças em roda, às vezes diminui a luz quando é possível, né? Cria um cantinho mais aconchegante. Isso dá um sentido diferente para a história, né? A criança escuta com outra percepção, né? E a criança, ela não escuta só com os ouvidos, né? Ela escuta com o corpo inteiro. A criança percebe o mundo com o corpo inteiro. Então, por isso que essa interesse do brincar tem muito a nos ensinar, né? Quanto mais a gente brinca com as crianças, quanto mais a gente observa as crianças brincarem, mais a gente consegue atuar também de forma mais inteira. Mas a gente se lembra desse estado de interesse que o brincar proporciona e consegue colocar isso na nossa prática também, né? A Lídia Ortélio que fala isso, né? Assim, você quer aprender menino, tem que olhar menino, né? Então, deixar as crianças brincarem, isso é o brincar livre, né? Você estar ali, presente, observando, percebendo,
mas deixar as crianças, né, conduzirem aquele tempo, né, conduzirem o seu corpo naquele espaço, na interação uns com os outros, né? É assim que a gente aprende sobre criança. A gente aprende nos livros também, né, sobre como atuar de uma forma melhor. Mas não adianta nada se a gente não olhar menino, né? Se a gente não estiver ali inteiro, presente com eles. E se deixar ser convocado por eles, né? Porque mais importante do que propor brincadeiras é estar disponível para brincar com a criança, né? Do que ela convida. A criança, quando convida um adulto para brincar, é raro, né? Uma criança convidar um adulto para brincar é raro. Ela convida outras crianças, mas é difícil ela convidar um adulto para brincar. Quando ela convida, ela está te dando um voto de confiança tão grande, né, para entrar no mundo dela, né, para deixar você atuar ali junto com ela. Então, a gente precisa ser digno dessa confiança, né? A gente precisa fazer valer, né, essa aposta que a criança fez de deixar a gente partilhar disso que é tão especial e tão potente para ela. E aí, quando a gente propõe uma brincadeira, a gente também precisa estar muito disposto e disponível para as transformações que as crianças vão propor a partir disso, né? É importante que a gente deixe que essa condução seja desses sujeitos, né, que estão ali nessa interação. Então, o adulto ele tem que ter esses cuidados também, né, de ser alguém que está ali para apoiar, para se disponibilizar, né, porque é o que a gente falou lá no começo, né, a criança sabe, né, ela precisa de nós, é a parceria, é a aposta, né, a confiança, né. Então, o adulto confiar que a criança, se ela está subindo no escorregador pela parte que escorrega, a gente não tem que sair correndo e dizer, você vai cair, vai se machucar, né? Eu acho que confiar na força do brincar passa também por isso, né? Por confiar que a criança é capaz, né? Se eu preparei um ambiente seguro, principalmente, né? Eu tenho que confiar que quem vai atuar ali naquele ambiente vai dar conta, né? Que a criança ela vai perceber se a perninha não vai mais, se ela não tem força, né? A gente precisa deixar um pouco que ela seja o sujeito ali, porque é aquilo que vai garantir que ela tenha confiança nela mesma. Porque se o adulto que está ali, responsável por ela, diz que ela não é capaz, né? Como é que ela vai continuar tentando para conseguir a autonomia, a confiança necessária para realizar aquela tarefa, né? Então, a confiança no brincar é também confiar no sujeito que brinca, né? De entender que se ele está fazendo aquilo, muito provavelmente ele é capaz, e se ele não é, ele está desenvolvendo a habilidade necessária para se tornar, né? Porque é isso, a gente só aprende quando faz, né? E o corpo guarda essa memória, né? Se a gente hoje está andando na rua e vê uma amarelinha no chão, a gente sabe, o nosso corpo sabe o movimento, né? Sabe como brincar ali, naquele desenho tão simples que existe em diversas culturas, né? Que existem diversos formatos de brincar de amarelinha, várias formas, e a memória daquilo está no nosso corpo, né? Eu hoje, provavelmente, quando vou pular a corda com minha filha, não vai ser do mesmo jeito quando eu pular, né? Não dou mais conta. Mas o meu corpo sabe como pular a corda, né? A memória, porque eu experimentei, eu pude fazer isso, né? E a memória, ela fica guardada, inscrita na gente, né? Essa separação que a gente faz de homem e natureza, a gente também costuma fazer a separação de mente e corpo, né? E aí, na infância, tudo bem usar o corpo. E aí, a gente vai crescendo, a gente tem que focar mais na mente. As competências que a gente deseja, elas estão na mente. Mas, na prática, não é assim que acontece, né? A gente, quando passa por uma situação traumática e depois é exposto a algo similar, a gente sente no corpo aquela sensação que a gente experimentou, né? Da mesma forma que uma sensação de alegria.
Quando a gente visita um lugar que a gente frequentou na infância, às vezes a gente sente até o cheiro que tinha aquele lugar quando entra ali de novo, né? E o nosso corpo percebe as diferenças, né? A gente acha menor do que era na nossa lembrança, né? Porque a experiência da criança é sempre mais alargada que a nossa, né? Não é só uma questão do tamanho do corpo, mas também das possibilidades, né? Do quintal maior que o mundo, do Manuel de Barros. Então, a gente precisa também valorizar essa experiência do corpo, porque ela também guarda memórias, né, que vão nos constituir como sujeitos. E como sujeitos que vão ser capazes de achar soluções para os problemas, de construir caminhos diante de uma adversidade, de encontrar possibilidades, né? Porque a gente vai tolhindo a criança desse brincar livre, desse brincar espontâneo, desse brincar que é com o corpo inteiro, que é com a inteireza. Aí depois vira para esse sujeito que está iniciando uma carreira, né, e fala assim, você tem que ser criativo, você tem que imaginar possibilidades, tem que criar coisas diferentes, né? Mas como se ele não pôde experimentar isso, não pôde? Porque isso é aprendido, né? E é essa memória que fica no corpo e não só na mente, né? Que não se separa tanto. Então, experimentar a alegria de brincar é um dispositivo de imaginar futuros, tanto futuros para a gente mesmo, quando a gente tem um problema grande na nossa vida e precisa imaginar saídas para ele, quanto imaginar futuros para a humanidade, né? Para a comunidade onde a gente vive, para a escola que a gente atua, né? Porque quando a gente brinca, a gente experimenta isso, a gente experimenta achar caminhos, a gente experimenta papéis, a gente tem que achar uma solução, né? A criança, quando brinca em grupo, ela vai trocando, né? Às vezes está brincando de família, aí tem dois que não querem ser filhos, né? E às vezes aquela família vai ter 2 pais, e depois aquele que era pai vai ser filho, depois, sabe? Então a criança, para ela, não é tão difícil quanto é para a gente achar solução para as coisas. Elas estão mais disponíveis e mais abertas, né? E esse estado que a gente encontra na brincadeira é o estado que a gente precisa tentar atualizar na gente, né? No nosso fazer cotidiano, na nossa prática profissional, seja ela qual for, né? Mas a gente só vai conseguir isso se a gente brincar mesmo, né? Brincar com o corpo, brincar de roda, brincar de amarelinha, brincar de queimada e brincar com as tantas formas, né, de brincadeira que o homem é capaz de criar, né? Das festas populares, né? As manifestações artísticas, a poesia, a música, a dança, né? Tudo isso vem do mesmo lugar, tudo isso vem do lugar de onde vem a fantasia, o devaneio, né, que está lá no texto do Freud. E tudo isso a gente aprende brincando. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa confiar, né, na força do brincar, porque é ele que nos ensina isso tudo. Eu citei o Rufino, eu separei um trechinho aqui de um livro dele. Vou ler para vocês um parágrafo curtinho. O livro é o Vem Se Demanda, não sei se dá para ver bem. É o livro mais recente do Luiz Rufino. E o último capítulo chama Guerrilha Brincante. E aí eu vou ler um parágrafo aqui para vocês, assim, que eu acho que vale a pena também, pelo menos, procurar esse capítulo, que eu acho que ele faz muito sentido para a prática de educadoras, né, e educadores. O Rufino, ele tem uma pesquisa sobre a pedagogia, ele é pedagogo, ele é um pesquisador da UFRJ, ou da UERJ, eu acho. E ele tem se debruçado sobre o que ele chama de pedagogia das encruzilhadas, né? Ele traz muito a referência das religiões de matriz africana, das festas populares, da capoeira. Ele é um parceiro do Simas, que também se debruça sobre esses temas, mas o Simas, ele é um pesquisador mais independente, né? Ele não é um acadêmico, ele é um historiador, ele dá aulas para crianças,
E eles têm um trabalho muito bonito, assim, que eu acho que vale a pena procurar conhecer, né, para a gente ampliar as possibilidades de atuação na escola. E aí ele escreve nesse capítulo, por que brincar? A brincadeira invoca um reposicionamento do ser via corpo, memória, afeto, comunidade, partilha e inacabamento de si. Brincar não é apenas algo reduzido a uma determinada experiência, mas uma libertação da regulação submetida a esses aspectos que compõem o seu ato. Para um mundo que investe na dominação e alteração das formas de ser e usar o corpo, invocar a memória, sentir o afeto, viver a comunidade e tecer a partilha, a brincadeira como expressão da liberdade do ser é um ato de descolonização. E eu acho que isso é algo que eu tenho debruçado também, assim, tenho interessado muito, né, de pensar a educação como uma das vias possíveis para a gente descolonizar um pouco o nosso pensamento, né? Porque a educação bancária, a educação que foca no conteúdo, o que ela faz é reforçar isso que o Rufino chama de carrego colonial, né? Que é isso que a gente traz da colonização que não terminou, né? Nesse sentido, porque não é com o fim do Brasil colônia, com a independência, que os efeitos disso terminaram, né? A gente segue sendo colonizado culturalmente, né? A referência acadêmica nossa é quase toda europeia, a nossa referência cultural, musical é quase toda norte-americana. Então, a gente segue sendo colonizado. Como que a gente vai poder fazer uma pedagogia que seja do nosso povo, né? Das nossas práticas, que tenham sentido para as nossas crianças, para as crianças que, por exemplo, moram na periferia e convivem com o rap, com o hip hop todo dia, para as crianças que moram numa comunidade quilombola e participam ativamente das festas que ali acontecem, que são educadas no que o Simas chama de gramática do tambor, né? Fica tão desconexo, né, o conteúdo que ela aprende na escola com o que ela vive no cotidiano, e isso é uma forma de colonização, né? E o brincar, ele traz essa força, né, da cultura popular, do que é transmitido. Eu fiz uma brincadeira aqui no começo com vocês, que é da minha infância, que eu aprendi com outras crianças de onde eu vivia, né? E que depois eu vi outras crianças da mesma região ainda brincando dessa brincadeira. Então, o brincar... Parou o som. Não está saindo do som. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto ela tenta ali arrumar o som? Alguém tem alguma pergunta? Voltou? Voltou. Eu perguntei para ela se alguém tem alguma pergunta enquanto você... Claro. Se você quiser deixar suas redes sociais, Poliana, fica à vontade, viu? Tá bem. Seu Instagram. Bom, o que eu tenho feito, né, tá no Instagram da Aldeia Jabuticaba, né? Por lá que eu tenho me comunicado mais assim mesmo. E cursos, tudo que a gente faz, vocês encontram por lá também, conseguem falar comigo por lá, né? E, bom, é isso, assim, né, que eu pensei da gente falar um pouco
é mesmo dessa força, né, e da importância da gente confiar nessa força tão grande que é o brincar, que perpassa todos os campos mesmo de atuação, né, nossa, no mundo, assim. Nossa, maravilhosa a sua fala, né? E quando você nos traz, né, o produto não intervir, não atrapalhar, né? Eu lembrei do Malaguzzi, né, que ele fala que professor é preciso seguir as crianças e não planos, né? Exatamente. Nossa, na hora que você falou, já me veio na cabeça, né? Remeteu essa fala, que é muito importante mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Dá tempo de você fazer a brincadeira? Dá sim, vamos fazer para a gente despedir. Essa a gente pode ficar sentado mesmo. É só para a gente ir embora com essa alegria de brincar, né? De sentir de novo no corpo. Então, eu convido vocês a fazer assim um balanço do mar, todo mundo junto. Imaginar que a gente está numa roda, balançando junto. É uma música de despedida mesmo, né? Vamos embora no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. Muito obrigada no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. Até a próxima no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. Devagarinho no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. Mais um pouquinho no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. Maravilhoso. Eu adoro brincar. Ah, eu também. Essa eu aprendi com a Lídia. Maravilhosa. Eu acho que as escolas aqui também a conexão às vezes está caindo um pouquinho. Acredito que por isso não apareceram algumas perguntas, mas desde já eu agradeço. Foi maravilhosa a sua fala, adorei. Espero contar com a sua presença novamente. Claro, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite e parabenizo pela organização, que essa semana vai ser linda. Obrigada. Também quero agradecer a Juliana Fernandes, que participou realizando a nossa transmissão. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada a todos que participaram. Sigam, né, a Poliana por Aldeia Jabuticaba no Instagram, tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Se tiver alguma pergunta que não apareceu, pode mandar, né, Poli? Claro, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Adoramos a sua fala. Eu estava aqui, né, comentando, meu marido aqui do lado. Ai, que maravilhoso. Que bom, fico feliz. Muito obrigada, foi uma honra, viu, ter a sua presença aqui conosco. Tá? Então, tchau, bom trabalho a todos. Tchau, gente, boa semana para vocês. Obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.